Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DBD. Nós estamos aqui de volta para, nesta oportunidade, comentarmos a lição de número 12, lição da classe dos adultos, que tem como tema geral os dons ministeriais e espirituais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos finalizando, estamos na penúltima lição, onde estaremos comentando esta preciosa lição de suma importância, que traz a nós um bojo de informação interessante, onde vamos comentar, onde vamos falar sobre o diaconato, né? O ministério diaconal. Vamos saber como foi que surgiu o ministério diaconal, qual a necessidade que havia, como isso se sucedeu e assim sucessivamente. Então vamos estar aprendendo de uma forma muito objetiva, clara, sobre a figura deste cargo importante que é o diaconato. Vamos ver a etimologia da palavra, vamos verificar tudo isso aí. Vamos ver o primeiro corpo diaconal neotestamentário, como foi formado, levantado, essas e outras questões você vê agora aqui no canal Rascunho da EBD. O canal Rascunho da EBD tem a finalidade de ensinar a palavra de Deus baseado na nossa lição, né? Às vezes colocamos um pouco mais de adjetivos, mas ela é sempre pautada na temática da lição da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD, tá certo? Isto posto, vamos para a nossa aula. Nós temos aqui informações muito objetivas, muito claras, sobre tudo o que vamos aprender. Então, na nossa lição, nós vamos estar verificando essa temática de suma importância, né? Deixa eu procurar aqui. Muito bem, achei. A lição passada nós estudamos sobre porpresbíteros, sobre bispo e ancião. As diferenças, praticamente nenhuma, mas por que era usado esses termos, né? E assim sucessivamente. Então vamos estar aprendendo de uma forma muito clara esta excepcional lição, aliás, essa excepcional aula. Então eu marquei aqui algumas páginas da nossa revista para trabalharmos dentro dessa proposta, ok? Então vamos estar trabalhando essa temática agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá certo? Vamos lá. O ministério de diácono, ou o diácono, né? Muito bem. Hoje, nos dias atuais, tem gente que se sente depreciado quando se fala de que vai ser consagrado, deve ser consagrado ao diaconato. É que todo mundo quer ser pastor, todo mundo pensa que pastor é status, e quando na verdade não é. Ser pastor não é status, não é? Ser pastor é muito além dessa questão de status. Então não é verdade que ser pastor é status. Pastor é servo de todos. Então, nesta oportunidade, vamos verificar a questão do diácono, tá certo? 1 Timóteo, capítulo número 3, versículo 8 a 13, nos diz assim, nos informa assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência e em uma pura consciência. Também esses sejam primeiros provados, depois sirvam. E se forem irrepreensíveis, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis. Os diáconos sejam marido de uma mulher, e governem bem os seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa reposição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
então as qualificações do diácono e a credibilidade do ministério diaconal, ok? Para começar, nós vamos trazer aí as definições, né, deste termo diácono, né? Trazer alguns termos aqui e definições onde vamos tratar desse termo diácono, né? Então nós vamos ver como foi a instituição do diaconato na igreja primitiva. Vamos aqui destacar também algumas coisas importantes na ampliação do ministério diaconal e nos dias de hoje como isso está sendo pautado, né? Então vamos pontuar as diferenças entre o diácono e a exercer a diaconia, né? Vamos lá, e na nossa temática nós vamos ver aí o tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo, né? O tópico 2, a instituição dos diáconos. O tópico 3, o perfil e função do diácono, né? Então nós vamos trabalhar aí essa questão do diácono, tá certo? Na nossa declaração de fé, nós vamos encontrar informações sobre o ministério diaconal na página 138 e 139, né? Na declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui está. Se você não tem, adquira um livro desse, tá certo? Declaração de fé das Assembleias de Deus. Tudo bem? Vamos para frente, vamos lá. A definição da palavra diácono, por exemplo, nós vamos encontrar que essas definições do termo da palavra diácono, nós vamos ver informações como no grego ela aparece diáconos, que denota primeiramente criado, que quer dizer aquele que faz trabalho, serviço ou ajudante que presta serviços voluntários sem referência particular ao seu caráter, né? Ao seu caráter. Então a palavra está provavelmente relacionada ao verbo diaco, que é apressar-se, prosseguir, perseguir, e dito também originalmente de forma de um corredor, tá certo? Ainda na etimologia da palavra grega, a palavra diácono, ela é usada entre os gregos para designar diversas maneiras de servir, da qual aí que em vários verbos se originavam desta mesma palavra designando o conceito de servir. Que palavras são essas? Que termos são esses? Por exemplo, dauleo, que é escravo, terapeu, que quer dizer serviço voluntário, latreu, que quer dizer serviço religioso ou culto, hiperetel é remar, ajudar, né? Diaconel, serviço prestado ou a outrem com dedicação pessoal como ato de amor. Então, esses termos também aparecem nesse termo diácono. Então, a figura do diácono está presente desde os primeiros passos da igreja na terra. No caso, a igreja primitiva, isto sem dúvida atesta a importância do seu trabalho na organização eclesiástica, ok? O primeiro corpo diaconal foi instituído pelos apóstolos, né? Em um período que a maioria das civilizações passava de alguma maneira, por cerca de influência da civilização grega. No entanto, contrariando aí alguns conceitos gregos e seguindo os passos de Jesus, homens cheios do Espírito Santo foram designados para servir, considerando menos digno pelos gregos, né? Então, o trabalho na obra de Deus perpassa os conceitos gregos, diríamos assim. Para os gregos, governar era ser visto como um importante servir, um ato importante, aliás. Servir era considerado desprezível. Platão considerava que servir como um apanágio de aduladores, né? Contudo, a Bíblia vai nos falar de forma diferente,
desde o Antigo Testamento, trazendo uma visão, né, totalmente oposta aos costumes gregos, trazendo aí serviço ao próximo da mais autoestima, conforme vamos ver a seguir, ok? No livro de Deuteronômio, no capítulo 15, verso 11, está escrito assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para a necessitada e para o pobre na tua terra. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras e a impiedade desfaças e ataduras da servidão? Então essa demanda aqui desse texto vai nos apresentar que o trabalho diaconal, né, que era servir ao próximo, servir ao irmão, servir ao próximo. Deuteronômio capítulo 15, verso 11 e Isaías capítulo de número 58, versos 6 e 7. Né? Então, os ensinamentos, eles vão seguir pelo mesmo caminho no Novo Testamento. Vamos analisar serviço ao próximo, ato de amor. Identificamos com vários exemplos, por exemplo, o exemplo de Jesus, por isso que o comentarista colocou Jesus como diácono, né? Mas vós sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como quem serve. Lucas capítulo 22, versículo 26. Já em Atos capítulo 6, nós vamos ver uma listagem de diácono, em Atos capítulo 6 e em Efésios. São duas qualificações diferenciadas aqui, que elas vão se somar uma na outra, mas são de forma diferenciada. Em Atos 2, aí vamos seguir aí o descontentamento entre as viúvas, os helenistas. As viúvas helenistas, por exemplo, estas vinham preteridas em relação às demais, e por ocasião de decisão da ceia, por exemplo, o tal fato preocupou profundamente os apóstolos. Então, a discriminação durante a distribuição da ceia não poderia existir dentro de um grupo recém-formado por seguidores de Jesus, né? Em profundos conhecedores da Bíblia. Não, por outro lado, a tarefa dos ensinos doutrinários não era tão assim grande que ele tomava aí completamente o tempo, a tal ponto que destes desajustes de haver aí surgido. Então isso demandou aí uma deliberação entre os 12 que considerasse ser necessário convocar a comunidade dos discípulos para comunicarem uma decisão que haviam tomado entre eles lá, a fim de solucionar esse impasse. Em Atos capítulo 6, verso 2, está escrito assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir a mesa, Então, não podia ter desmando ali. Então, os diáconos são muito importantes dentro dessa questão. Ainda em Atos capítulo de número 6, versículo 3 e 4, está escrito assim: escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Nós também, porventura, perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Capítulo 6, versículo 3 e 4. Este parecer contentou ainda toda a multidão, e alegraram então Estevão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então foram 7 homens, esses primeiros homens que foram aqui escolhidos, né? Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, certo? Esses homens foram os primeiros diáconos da igreja primitiva que se tem notícia, se tem menção, que faz menção, né? Em Atos capítulo de número 6, versos 5 e 6, né? Está escrito isso. E aos apresentei entre os apóstolos, estes orando lhe impuseram as mãos. Então, foram escolhidos
foram colocados entre os apóstolos e escolheram e imporam as mãos. Aí está o primeiro corpo diaconal da igreja, né? Naqueles dias. Então dali começou toda a demanda desta questão, tá certo? Dentro, Russell Norman Champlin, ele vai trazer no seu livro, né, um escopo de informação muito robusto, né, que vai vai aclarar mais, vai deixar mais claro, vai trazer mais abrangência ao tema, né, lançar luz também ao tema, né. Deixa eu ver aqui exatamente qual a página, né, desse material. Tá na página 135, né, da Enciclopédia de volume 2 de Russell Norman Champlin, vai nos trazer um bojo de informação importante. Na página 34, o comentarista ainda coloca a diaconisa, né? Esse vai dizer que no grego tem os mesmos significados de indicar os homens ou as mulheres para ocupar o cargo de ação, certo? Contrastando com o ministério da palavra. Claro, o ministério da palavra era para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, para os pastores, presbíteros e mestres, né? Mas, conforme está escrito em Efésios 4, verso 11, mas o ministério diaconal podia ser colocado também assim, né? No protestantismo moderno, aí houve um reavivamento desse ofício. Não podemos aí retroceder até 1886, quando o pastor Theodor Flinder, né, ele em Kaiserslautern, na Alemanha, ele estabeleceu um instituto para treinar mulheres que ocupassem os cargos na obra de misericórdia, que seria a obra de cuidado. Já o termo diácono, né, nós vamos ver, já disse isso aqui no capítulo 6, versos 2 e 3, né, que Deus manda escolher homens capazes e tementes, não é? Então, os diáconos, esses 7, qual foi escolhido no número de diáconos? A seguinte sugestão tem sido apresentada aí como explicação desse fato, né? Então, esses números refletem os números dos dons, como está escrito em Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2, e Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4. Então, esses 7 fosse talvez a representação equitativa de diversos grupos, né? E alguns aí puseram trouxeram aí alguns números que tinham sido escolhidos por ser considerado número sagrado, segundo o que se pensa. Então, primeiro foi os 7 diáconos que foram escolhidos, né? Tem a qualificação de Atos dos Apóstolos, que é boa reputação, cheio do Espírito, não é? Que tenha os seus filhos em sujeição, e assim sucessivamente. Então, tem em Timóteo, né, qualificação de Atos, e as qualificações de Timóteo, né? Está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 3,8. Da mesma sorte, foram os diáconos sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então, o termo semelhança é a tradução do grego, que é os altos, né? Os altos, que significa exatamente isso, desde o começo, né? Então, nós vamos ver que esse apêndice, nós vamos observar, acompanhar diversas menções a diáconos, quanto à localização geográfica, por exemplo, quanto à passagem do tempo. Em Jerusalém, nós vamos ver que já tinha diácono, já existia diácono no 55 da Era Comum, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, em Roma, 56, 59 da Era Comum, Romanos capítulo 12, verso 7, em Filipos, 64 da Era Comum, em Filipenses capítulo 1, verso 1, e também Efésios capítulo 66, Efésios, ano 66 da Era Comum, 1 Timóteo 3, versículo 8 e 13, e na Ásia Menor, né, que quando vai citar no ano 63 a 69 depois de Cristo, né, nós vamos ver aí que 1 Pedro capítulo 4, verso 11, né, e em 138 a 134 depois de Cristo aparece Justino Márcio, o apologista, vai fazer menção desta função, né, e assim sucessivamente. São bastante informações
que temos aí acerca desse ministério, do ofício do diácono, né? A gente vê ofício aí de um ofício de muita envergadura, que a Bíblia dá muito crédito à diaconia da igreja, principalmente quando é executado com desenvoltura, cuidado e muito temor, né? Em Atos 3:4 estão explicadas aí algumas características do diácono, o diácono deveria possuir: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. As qualificações diaconais foram preconizadas pelos apóstolos. Para estes para se certificar aí de que as pessoas escolhidas estariam aptas a desenvolver um relacionamento de amor para com a igreja, expressando este amor no socorro das necessidades e nos auxílios aos santos. Já em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 8 a 13, nós vamos encontrar que vamos detalhar aí algumas qualificações daquelas que desejam ingressar aí no ministério diaconal. Embora seja uma lista meramente exemplificada, né, ou exemplificativa, em vez de que muitas outras aí não expressa nesse texto, estão implícitas, né, estão dentro da característica do ofício, né? Por exemplo, o ofício precisa ter dentro do conceito moral, dentro do conceito espiritual e dentro do conceito familiar. Dentro do conceito moral, diz respeito ao caráter honrado, digno, correto e íntegro. Com respeito ao espiritual do diácono, refere-se à plena convicção de que crê no Evangelho, e na palavra do Senhor Jesus Cristo, mantendo aí o ministério da fé em sua consciência pura. Já no caráter familiar, aponta para o serviço do diácono na sua família. E este comportamento revela que ele servirá a igreja, com cuidado. Então, vamos ver que a primeira característica aí é boa reputação. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. E assim é o ministério diaconal. Sim, o livro dos Salmos também vai dizer que o diácono deve, como diácono, não deve andar nos conselhos dos ímpios, nem deter nos caminhos dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, tudo isso é papel, características e cuidado que o diácono deve tomar, deve ter, ok? Então, nessa lição de número 12, nós vamos ver aqui na lição, no tópico de número 1, o subtópico 1 diz assim: o significado do termo. O termo diácono significa ministério ou serviço, isso já trouxemos de forma bem clara, a vinda inteira de Jesus na terra, que demonstrou aí todos os cuidados do mestre com respeito a esse ministério, porque Jesus exerceu o ministério diaconal com muita maestria, claro, até por ser Jesus, propriamente dito. Esse ministério foi exercido pelo mestre de uma forma muito objetiva. Então, quando vamos para a nossa lição aqui, vamos observar que a vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou ter um sentido da verdadeira diaconia, certo? Muito bem. Ele foi apóstolo na nossa confissão, profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono por excelência, conforme Marcos capítulo 20, verso 28. Então, Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Quando vamos observar o diácono no Novo Testamento, vai ocorrer os serviços que ele fazia. Por exemplo, era os criados domésticos, João capítulo 2, versículos 5 e 9, ao governo civil, Romanos capítulo 15, verso 8, Gálatas capítulo 2, verso 17, e servir a Cristo, e também em Romanos capítulo de número 15, verso 8, Gálatas capítulo 2, verso 17, e aos seguidores de Jesus em relação com o Senhor Jesus Cristo. Então, esses seguidores de Jesus em relação uns com os outros, enfim. Então, o diácono servia naqueles dias e é para servir a igreja hoje, segundo aqui o dicionário
vai nos trazer informações sobejas sobre esse santo ministério, tá certo? Até porque ministérios oficiais é diáconos e presbíteros, ok? Os outros ministérios são funções, ofícios, né? São funções. E tem, no caso da separação propriamente dita, está o diácono e presbítero. E o diácono, então, que a Bíblia diz que quem serve bem como diácono, amontoará coroa sobre a sua cabeça. É o único ministério que tem essa dádiva, né? Que tem esse beneplácito de Deus, mas é importante notar que é quem serve bem como diácono, ok? O serviço de escravo, na véspera da crucificação de Jesus, ele reuniu os 12 para comer a última ceia, tomando uma toalha aí e uma bacia com água. Ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um, né? Então não há atitude mais comovente do nosso Senhor Jesus Cristo com relato aos lavar os pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. Então a diaconia da toalha e da bacia hoje está em extinção, né? A diaconia da toalha e da bacia hoje está em extinção. Pelo menos não se ouve falar e não se ouve a prática, né? Os discípulos é um serve-sal, como está escrito aqui no tópico da nossa lição, né? Já no segundo tópico da lição, diz assim, a instituição dos diáconos. A palavra diácono, conforme já disse, o dicionário vai nos dizer que se refere ao que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então o termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, né? Entrelaçando aí o sentido técnico do diácono ou diaconisa, né? A outra palavra grega que relaciona ao diácono é o doulos, né? Que se refere a um servo ou a um escravo, conforme Mateus capítulo 13, verso 27 e 28 e João 4, verso 51. Portanto, a ideia aí depreende que a função do diácono remonta aí no serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo ou assistente, né? Que é ligado aí ao contexto bíblico. Então, já a origem do diácono, a bênção, problema, reivindicação, são palavras que é para advento do ministério formal dos diáconos, né? O testamento, a bênção foi extraordinária, o crescimento da igreja, né? Então foi devido ao extraordinário crescimento da igreja, então surgiu essa bênção chamada diácono. A questão étnica, causada pela situação social, é de que muitos, no caso, aceitavam aí a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, né? E assim sucessivamente. A escolha dos diáconos para resolver esse impasse, orando e impondo as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, irmão esses que eu já citei o nome aqui, ok? Você já viu os nomes citados aí desses 7 homens escolhidos no primeiro corpo diaconal neotestamentário que se tem notícia, ok? Também vamos ver o terceiro tópico da nossa sessão, o perfil e função do diácono, a qualificação dos diáconos descrita aí na Bíblia, não é? Então, conforme nós já dissemos, né, o diácono trabalha dentro do socorro do necessitado, de servir às mesas, de manter a boa ordem na casa de Deus, né? Suas funções básicas servindo a igreja, o diácono atua como ajudante do pastor, proporcionando-lhe tempo necessário para a oração e dedicação da palavra. Tem coisas que não precisa chamar o pastor para fazer, não precisa estar patente ali, coisas que são claras, né? Que os diáconos têm que chegar um pouco mais cedo, arrumar os bancos, arrumar o púlpito, nesse caso que estamos na pandemia, por exemplo, a diaconia tem que estar mais juntas para fazer o trabalho de higienização, não é? De todo o cuidado da entrada dos irmãos ao templo, enfim, e no lugar de reunião que for escolhido, né? Então os diáconos devem estar ali prestando o seu trabalho, também usando a máscara de proteção, mantendo todos os cuidados possíveis, para que tudo saia conforme o Senhor
planejou. Ok? Trabalhei também esses 3 caráteres, moral, espiritual e familiar, não é? Que vai nos trazer informações muito claras e sobejas sobre a nossa temática, né? A função do diácono hoje, né? A função atualmente primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações de seu pastor em atividades ligadas à visita aos enfermos, aos necessitados, aos desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, né? Como distribuir os elementos da ceia, recolher a contribuição para a manutenção da igreja local, a saber, distribuir ofertas, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como aí nas tarefas já mencionadas, né, que eu já mencionei aqui. Então podemos ver as informações de forma muito objetiva. Então o diácono foi constituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu, precisou de ter pessoas que pudessem resolver as questões de relacionamento, problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Então, hoje o diácono serve a Igreja de Deus em trabalhos diferentes. A liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do Reino de Deus, pois, no sentido lato, né, somos todos diáconos da igreja. Muito bem, que Deus abençoe a todos, que a boa mão recaia sobre as nossas vidas. Eu gravei o vídeo atrasado, que eu estava em viagem, estava em uma missão no estado do Mato Grosso, precisamente na capital, em Cuiabá, né? Deus abençoe a todos os irmãos ali. Tivemos a honra e o prazer de conhecer os irmãos, em especial o diácono Magno Leiman e sua esposa, nossa irmã Cristina Leiman, e os meninos ali. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe o presbítero Ornan, também o pastor Edivaldo Pereira da Silva e o pastor presidente, pastor Silas Paulo de Souza, que nos recebeu ali de uma forma muito cortês, nos deixando bem à vontade para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos ali, no nome de Jesus. Quero nessa oportunidade parabenizar as Assembleias de Deus, que está completando amanhã, dia 18, 110 anos de história. E eu louvo a Deus por fazer parte desta amada congregação. Servir a Deus nas Assembleias de Deus é um prazer, é uma honra e é uma bênção de Deus, né, poder servir ao Senhor congregando nas Assembleias de Deus. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar.